Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma introdução de classes. Como eu falei no vídeo do aviso, né? E também mencionei no Git Submódulos EP0, né? O episódio 0 do Git Submódulos, que eu acredito que já saiu. Agora a gente vai trabalhar nessa dinâmica. Então uma semana vai ter um vídeo mais avançado, uma semana um vídeo menos avançado e assim a gente vai progredindo de acordo com o possível aqui na linha de postagens, né? E, bom, esse é um vídeo mais de introdução, né? Um vídeo mais simples assim. Eu sei que tem um público mais que está num nível mais avançado, que está chegando por conta de outros vídeos, mas esse vídeo aqui já é mais simples e a gente vai abordar sobre classes e também mais para frente a gente vai usar esse pontapé inicial para trazer uma introdução sobre Dandelions, né? Que é uma parte que dá para avançar um pouco mais em classes e é uma coisa que muita gente também às vezes nem sabe, mas tem coisa muito interessante na questão dos Dandelions, que dá pra gente fazer muita coisa que facilita demais a nossa vida e o nosso requisito ali, né, de código para conseguir fazer. Então, de repente, vamos supor, tem coisa lá que a gente acha que vai precisar de milhares de linhas e aí de repente dá para fazer muito mais simples apenas por utilizar de Dandelions. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, essa capacidade que você tem de simplificar código por conta de pequenas funções ali, né? E como eu falei, né? Enfim, no vídeo do Git Submódulos esse já é mais introdução e aí mais para frente a gente vai avançando, beleza? Então, aliás, último aviso, para quem ficou curioso com o vídeo do Submódulos, inclusive se você não foi lá assistir, vá lá, tá? Vídeo topzera, demonstra uma questão muito importante do Git. O próximo episódio já tá programado, já vai sair semana que vem, tá? Depois desse vídeo aqui. Então, fiquem tranquilos, tá? Que já tá certinho isso daí, porque, bom, para quem ficou curioso, tá lá já, tá? Então, fiquem tranquilos, não vai demorar muito tempo pro próximo episódio. Então, beleza. Vamos voltar aqui pro nosso conteúdo. Classes. Classes são conjuntos de funções para algo em específico. Então vamos supor, você tem lá um tipo de função. E aí você vai ter um segundo tipo de função similar à função zero que você tem. Então você começa a ter funções com finalidades similares, né? E similaridades entre funções traz uma necessidade delas estarem organizadas, né? Então a gente organiza isso como? Em classes. Então classes são conjuntos de funções com finalidades similares para um propósito. Tá? Claro que você pode dividir ali as classes e fazer algumas coisas mais complexas que a gente vai trazer mais para frente, mas inicialmente é isso. E aí você pode agrupar um conjunto de classes em algo ainda mais ali, né, denso, que seria um módulo, né? E aí você começa a entrar na questão de biblioteca e pá. Então você consegue fazer isso de uma maneira que você organiza seu código, ele fica mais estruturado e no geral isso só traz benefícios para o seu código, principalmente para manutenção dele, para adicionar novas coisas, né, no código, então isso é muito bom. E para declarar uma classe, você declara a classe utilizando class. Então é bem simples. E aí a gente pode colocar aqui, dar um exemplo, uma classe user, certo? E dentro aqui de user, a gente vai colocar aqui que ela vai retornar, certo? E a gente vai vir aqui e definir um inicializador. O inicializador, o que ele faz, pessoal? O inicializador, ele é um Dandler, tá? Então tem muita gente que não sabe disso, por incrível que pareça. Mas o init é um Dandler. Então quando a gente vem aqui e dá um def init, vem aqui e coloca init, isso é um Dandler. Tá? É um Dandler de inicialização. Então ele já inicia com o self. Esse self aqui está apontando para a classe, então ele está apontando para o que tem aqui dentro. Tá? E aí, com base nisso, a gente consegue, dentro do init, salvar coisas. Isso aqui, teoricamente, não precisa, mas mais adiante eu vou mostrar que também tem como utilizar aquilo para você linkar classes e aí traz muitas possibilidades mesmo, tá? Muitas variações dentro do mesmo código e a possibilidade de compactação de um código utilizando esses tipos de métodos e
mecanismos embutidos na linguagem é muito interessante, tá? Então, beleza, vamos lá. A gente pode utilizar isso aqui, esse self, para guardar coisas dentro dele. Então, a gente pega, por exemplo, esse self e a gente pode colocar aqui o self.name, tá? Self.name, se a gente vir aqui e colocar, por exemplo, John, ou sei lá, vamos colocar Poseidon, dentro aqui, a gente tem que a gente guardou dentro do corpo da variável, que no caso está guardada dentro da classe, o nosso name, certo? Só que olha que interessante, se a gente fizer dessa forma, ele vai ficar estático, uma constante. A gente não vai mudar esse Poseidon, ele vai continuar sendo Poseidon, entendeu? Porque não tem como você alterar ele diretamente. Porém, a gente pode fazer isso se tornar mais dinâmico e fazer com que ele possa ser alterado. Então a gente pode vir aqui e passar, por exemplo, um argumento, e eu vou lançar futuramente um vídeo sobre isso também, sobre args e keywords, explicando realmente na íntegra como que você pode fazer até mesmo esses argumentos serem condicionais e variáveis, tá? De modo que você possa passar um número de argumentos e argumentos nomeados que varia. Isso é muito louco também. Então a gente pode pegar esse name e passar para self-name. Isso parece meio estranho, né? A gente pegar à primeira vista assim e passar name para name. Mas existe a diferença de que um está dentro da variável. E isso é muito interessante, porque isso possibilita algo que é fundamental, tá? Dentro de uma classe, que é o sistema de você passar coisas do corpo da variável para outras funções, de maneira que você possa interligar elas realmente. E isso é muito útil. Então, dessa maneira que a gente fez, a gente está fazendo o quê? Quando a gente iniciar essa classe, ela vai pedir por name. E quando ela pedir por name, a gente vai salvar name dentro dessa classe. Quando o nosso name estiver salvo dentro da classe, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Então, eu posso definir uma segunda função, tá? Uma segunda função chamada print name, ou qualquer outro nome, tá? E eu passo o self. Eu passo o self para dentro dela. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o self. O self que eu estou passando é a própria classe. Então, quando a gente fizer lá a inicialização do objeto, no caso é a classe, a gente vai estar retornando, de certa forma, o self para dentro da outra função que a gente for chamar. Então, por exemplo, def print name. Eu posso vir aqui agora e dar um print e colocar self.name. E aí a gente fica, caraca, mano, mas peraí, a gente tá passando esse daqui para cá, como assim? Certo? Então, basicamente, o que está acontecendo, se a gente fosse trazer, né, um diagrama para isso aqui, é que a partir do momento que a gente inicia a classe, ela inicia, salva aqui dentro da variável, então o self vai estar mais ou menos aqui, como se fosse dentro de uma lista, um dicionário, e quando a gente acessa ele, certo? Quando a gente acessa ele, a gente consegue utilizar ele dentro de outras variáveis, dentro de outras funções que tem esse self sendo passado. Então, conforme esse self vai sendo enviado através da declaração da variável, da função, a gente consegue passar esse self para dentro da função e usar ele. Então, a gente pode utilizar o que tem dentro do self. Então, no caso, a gente utiliza usando ponto e o que a gente quer acessar. Beleza, agora que a gente tem essa estrutura, a gente vai mostrar como declarar esse objeto da classe. Como que a gente declara esse objeto da classe? User. Vou colocar minúsculo, tá? A gente tem diferenciação aqui, tá? De maiúsculo e minúsculo no Python, então a gente consegue ver realmente se algo tá maiúsculo ou minúsculo. Isso tem diferenciação e a gente consegue realmente usar nomes similares, mas com tipos diferentes de letra, né? Então, letra maiúscula, minúscula, a gente consegue utilizar isso. Então, beleza. User, a gente está usando a classe. Isso aqui é porque a gente está ativando o init, tá? Porque se eu fizer isso aqui, ó, eu não estou iniciando a classe. Isso é muito importante, tá? Quando você estiver fazendo, por exemplo, a retransmissão de um objeto para dentro de outro, por exemplo, se eu tivesse uma segunda classe, tá? Vamos imaginar, eu vou fazer uma estrutura aqui, random, e aí eu vou colocar um def init aqui, só pra gente mostrar isso daí, porque a gente às vezes faz isso aqui, entendeu? E a gente vem aqui, coloca self, some function, e aí a gente iguala isso aqui a user, por exemplo. Se a gente fizer isso aqui, tá? E a gente rodar random,
Na inicialização de random, ele vai inicializar essa classe de cima, tá? E isso às vezes não é bom, porque conforme a gente faz isso, isso aqui até com arquivo, tá, pessoal? A gente pode acabar inicializando coisa que a gente não quer que seja inicializada. Então é importante ficar ligado nisso, beleza? Então, beleza. Agora que a gente inicializou, porque aqui a gente quer, a gente recebe a requisição de name. E name pode ser qualquer coisa, porque a gente não definiu o que name é, certo? O que name é. Mas a gente pode definir o que name é. E como que a gente define o que name é? A gente vem aqui e coloca 2.str. Então agora, quando a gente for em algum lugar olhar, a gente vai ter bonitinho assim. Não que mude muita coisa, porque teoricamente ia funcionar do outro jeito também, tá? Mas assim a gente sabe de qualquer parte do código onde a gente estiver chamando essa classe, que o init dela, que pede por um name, é um str, tá? E aqui é fácil de compreender, né? Porque name, a gente tem uma ideia de que é uma string, mas, teoricamente, é mais preciso que a gente sempre passe esses tipos aí de variáveis para que a gente consiga identificar ao longo do código o que cada coisa é, né? E não ter que ficar indo lá e ver caso a variável tenha um nome meio esquisito, que a gente já espera que não tenha, né? A gente espera que tenha nomes legíveis e autodescritíveis, né? Mas beleza, então a gente tem aqui users declarado ali, a gente tem inicializado, e passando esse objeto inicializado para dentro de users. Só que a gente tem que colocar aqui dentro o name. Então a gente vem aqui, coloca o name, e a gente coloca aqui Poseidon, certo? Então se a gente vir aqui e rodar, né, tutorial, que é o nome do nosso arquivo, a gente não vai ter nada. E a princípio isso vai ser esquisito, né? Porque a gente não rodou nada, a gente rodou, mas a gente não tem nada. Por que a gente não tem nada? Porque o print lá dentro não vai ser executado, a nossa função print name não vai ser executada enquanto a gente não chamar ela. Então a gente fez, né, um apontamento ali para dentro da nossa user, iniciando ela e dizendo que o name é Poseidon. Então ele iniciou, então isso aqui meio que mandou para dentro disso aqui, que mandou para cá, veio para cá e entrou aqui. E aí depois ele voltou, certo? E aí ele salvou aqui. Então se eu vim aqui e dar um print user, porque para quem não sabia, dá sim para a gente printar, tá, a nossa classe, a gente tem aqui um objeto, tá vendo? É um user object, ou seja, é um ponto user, certo? Esse é o nome que a gente botou aqui, object, e aqui ele tem aonde ele está armazenado. Então agora a gente pode literalmente pegar e printar realmente o que a gente salvou lá dentro. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um ponto print name. Ah, beleza, só assim? Não, porque a gente tem que executar isso. Então a gente coloca aqui. E a gente vê que retorna none. Por que ele retorna none? Tem um return. Mas aqui a gente pode retornar. A gente não pode colocar return aqui no init, tá? Porque não é permitido. O init é para retornar none. O Python espera que ele retorne none. Mas aqui a gente pode retornar. E como a gente pode retornar aqui, a gente consegue fazer muitas coisas com isso, tá? A gente consegue até mesmo acessar essa variável aqui, essa classe, dentro da nossa própria classe, através de outra função. A gente consegue acessar essa função aqui, que está dentro da nossa classe, dentro de outra função também. Isso possibilita milhares de coisas, tá? E agora que a gente executou print name, qual que é a ideia disso daqui? A gente salvou, isso aqui está salvo dentro de user, desse objeto daqui personalizado que a gente tem, porque ele é dinâmico, ou seja, ele altera de acordo com o que a gente altera. Então se eu, por exemplo, alterar aqui, ele vai ser criado de uma forma diferente, com um nome diferente, e a gente pode pegar esse objeto diferente e printar, que vai ser outra coisa. Então a gente cria algo adaptável para a situação. E agora a gente pode vir aqui e rodar isso aqui. Então se eu vim aqui e rodar tutorial.py, a gente vê que a gente tem ali, ó, Poseidon e none, certo? Por que a gente tem none? Porque a gente rodou a classe, certo? A gente rodou a classe, salvou o objeto dela dentro de user, depois a gente rodou print name, que está dentro de user, que é nosso objeto personalizado, e aí a gente printou self name. Só que, pessoal, a gente retornou, tá? Mesmo que não tenha um return ali, a gente retornou. E como a gente retornou, significa que a gente
printou esse daqui e depois printou o return disso. Isso acontece. Então eu botei dessa forma justamente para demonstrar que isso pode acontecer. A gente não precisa daquele print para esse caso. Então se a gente rodar direto aqui, a gente vai printar e a gente não vai ter o none. Percebam? De maneira similar, se a gente voltar isso daqui e retornar aqui, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, outra coisa. Por exemplo, letal. E a gente vai ver que a gente vai ter dois returns. A gente vai ter o Poseidon e o letal. Não dois returns, tá? A gente vai ter um print, um return que vai ser printado depois. Então é muito interessante isso. A gente pode, né, fazer todo tipo de customização ali e fazer algo com uma composição ali que se aplique às nossas necessidades. Então, como eu falei para vocês, a gente tem como acessar isso aqui, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai vir e vai fazer o seguinte, ó, def print second name. E a gente vai vir aqui e vai colocar self, beleza? E a gente vai dar um pass. Pass, ele é literalmente pass, né? Então, ele passa. O return ele já retorna informação. Isso aqui eu estou escrevendo desse jeito aqui porque é o snake case, tá? Do Python, então já é um padrãozinho que quando você for separar, você separa com underline, né? Que é underscore. E quando você for iniciar e finalizar o nome de funções, você inicia elas e finaliza elas com o nome em todo lowercase, né? É assim que funciona, pelo menos. Se você não sabe como é que funciona, leia a descrição aí que tem um link que é sobre boas práticas e eu super aconselho ler, tá? Então, beleza. Aqui, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e apontar para isso, tá? Que é outra coisa interessante de fazer na classe. É apontar para dentro da outra função, do outro método que a gente colocou. Então, a gente pode ver aqui, ó, que esse método defPrintName, ele toma como argumento self, que está apontando para a classe users, e retorna um literal letal, que é o nosso str retornado. Agora, o que acontece? Se a gente pegar esse str retornado e pegar e puxar essa função através de printName aqui e rodar ela, a gente vê que ela retorna ainda assim o literal letal. A gente pode mudar isso aqui para ficar mais bonitinho, tá? A gente pode vir aqui, botar uma setinha e colocar str. Então agora, quando a gente vê, a gente vem aqui, ó, e roda de novo isso aqui, ó, e coloca isso aqui, a gente vai ver que é um str, tá? Então, a gente pode fazer essas personalizações. Agora, o que acontece? Como a gente está rodando printName dentro do printSecondName, a gente pode printar também, né? A gente pode vir aqui e printar isso aqui. E a gente, printando isso aqui, a gente está basicamente printando esse return, tá? E a gente pode, não só fazer isso, mas a gente pode vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, um response e guardar isso aqui dentro de uma segunda variável, na qual a gente pode alterar normalmente, como qualquer outra, e fazer operações nela, e printar ainda e retornar. Então, o que acontece? Se a gente vir aqui agora e rodar do mesmo jeito que a gente deixou, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Ele vai vir aqui e vai retornar, mas ele não está printando por aqui, tá? Ele está printando daquele jeito lá pelo return disso aqui, certo? Então, se eu tirar aquele print ali, vocês vão ver que só vai ter Poseidon. Agora, se eu vir aqui e mudar isso aqui para printSecondName, ó, se eu vir aqui mudar isso aqui para printSecondName e rodar isso aqui, eu tenho de novo Poseidon e letal. E eu posso vir aqui, inclusive, fazer algo para ficar mais fácil de entender onde está cada coisa. Que é muito simples. Eu posso vir aqui e usar um esquema de formatação que a gente tem do Python, onde eu utilizo esse F antes de aspas, e aí eu consigo colocar essas chaves, e dentro das chaves eu consigo colocar código, variáveis, coisas para ser printada, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, function 2, dois pontos, e aí eu posso vir aqui em cima, colocar function 1, dois pontos, e o nosso self-name. De maneira que, quando a gente printar, a gente vai saber exatamente qual que é qual. Então, se a gente vem aqui e rodar isso aqui, a gente vem e roda, a gente tem ali, ó, function 1, Poseidon, function 2, letal, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue ver que
foi printado num lugar e não no outro. Por que eu fiz isso? Porque a gente ainda continuaria tendo o return do nosso print name. Então, se eu vim aqui só rodar essa print name e falar, pera, mas será que é da 1 ou será que é da 2? Eu ainda teria como rodar isso aqui e percebam, não é da 2, é da 1 ainda, certo? Então esse function 2 aqui só é printado na tela quando a gente executa isso, que executa essa, guarda dentro de response, printa na tela. Se a gente não passar por aqui, a gente vai retornar isso aqui. Se a gente passar por aqui, a gente retorna function 2. Certo? Então a gente consegue mostrar que a gente tem como acessar funções dentro da classe. A gente tem como acessar e armazenar variáveis que podem ser acessáveis pelas outras funções. E a gente pode fazer operações nisso, tá? De maneira que vai ficar salvo na outra também. Tá, o que seria isso? Como é que seria isso? Muito simples. Vamos mostrar aqui. Vamos supor que eu estou printando aqui self-name, certo? Beleza. Vamos tirar isso aqui. Vamos mudar isso aqui para pass. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai criar uma chamada change name. Tá? Vai vir aqui, def change name. E aí a gente vai vir e colocar self, primeiramente, tá? O self ele tem prioridade, ele vem primeiro. E aí você vai colocar name de novo. Olha que legal, a gente vai vir aqui e colocar name de novo, tá? Isso aqui, a gente vai aqui e dar um pass, certo? Ok, por que a gente está passando name de novo? Simples, a gente vai mudar o nome. Então a gente pega self, name e coloca aqui. Tá. O que isso vai trazer de implicação para nós de imediato? Certo? O que isso vai trazer de implicação para nós de imediato? Se eu rodar isso aqui, ele vai retornar none, porque a gente está, de novo, pintando o return disso, que no caso ele está escondido e ele está retornando nada. Então é none, não tem return, tá? Ele não está retornando nada. Tem o return, mas ele não está retornando. Então esse pass ele passa e aí teoricamente retorna um estado onde não tem nada, que o Python trata como none. Beleza? Então, beleza. Como que a gente acaba com esse none? Simples, a gente tira isso aqui. Então agora, se a gente rodar, não tem none. Mas ainda existe uma questão aqui muito importante. Por que a gente colocou o change name? Para mudar o name. Olha que legal. Se eu vim aqui e colocar user.changename, user.changename, e colocar o name que eu quero, por exemplo, letal. Olha que legal. Eu vou vir aqui e vou usar a mesma variável, a mesma função, no caso, né, que está armazenada dentro da variável onde está o nosso objeto. Se isso soa fácil de entender. A gente vai pegar isso e vai printar de novo. A gente vai executar essa função. A gente vai rodar essa função de novo. Aí você fala, pera um pouco. Como que isso vai mostrar algo diferente? Simples, a gente está realocando nosso name dentro da nossa função change name, dentro da nossa variável name. Ou seja, se a gente vir e rodar isso de novo, olha que legal, a gente trocou o que estava guardado lá. E isso possibilita que uma variável consiga ser transferida através de múltiplas funções. E essas funções podem fazer alterações nesta mesma variável de maneira simultânea, onde uma pode alterar e a outra consegue ver que foi alterado, por exemplo, e aí realizar outra coisa. É claro que aí a gente está entrando em questões de assincronicidade e paralelismo de código, né? Então é uma questão mais complexa que vai ser abordada no futuro aqui neste canal, mas no momento o que é importante saber aqui para quem está iniciando aí é isso. Você pode utilizar, né, declarações de self dentro da sua classe para mandar essa informação através de funções
E aí você vai ter ali dentro daquela classe uma função que você pode acessar ela de onde quer que você queira, desde que esteja ali dentro, tá? E o legal é que a gente pode acessar esse self de fora, tá? Então olha que interessante, se eu vim aqui, apagar isso aqui, e pegar e acessar pelo objeto, colocar .name e vir aqui dar um print nisso, a gente vai conseguir ver o que a gente guardou ali por primeiro, que foi Poseidon. Então isso aqui é uma coisa legal também. A gente pode acessar por fora. E não só acessar por fora, mas teoricamente a gente pode mudar por fora também. Então se eu vim aqui user.name e mudar isso aqui para letal, a gente vai poder mudar isso também. Tá vendo? A gente pode mudar por fora, depois já da inicialização do nosso objeto e de salvar ele dentro dessa nossa variável user, a gente ainda pode mudar isso aqui. Então a gente não precisaria da nossa variável changeName, necessariamente, apesar de que eu vejo que muita gente prefere fazer do jeito que eu mostrei anteriormente. Mas a gente pode ver aqui, ó, que a gente pode mudar também por fora, certo? A gente pode realocar aquilo, porque teoricamente esse name ele está alocado aqui dentro da nossa classe user, que a gente inicializou e guardou dentro dessa variável user. Então, dentro de user, a gente tem ali como acessar esse tipo de coisa. É como se fosse um dicionário, entendeu? A gente tem como acessar essas coisas aí que estão dentro ali do nosso objeto personalizado que a gente salvou. Isso é muito interessante, porque isso permite milhares de coisas dentro do nosso código, tá? Então, você pode utilizar isso de formas criativas aí, tornar seu código ligeiramente mais complexo, porém mais simples em linhas, né? Então você economiza linhas utilizando desses recursos e aí você pode organizar suas funções, fica tudo de uma maneira de maneira um pouquinho mais complexa, né? Você tem que ter um entendimento a mais ali de código para compreender, mas de maneira geral vai ficar mais simples para quem entende e mais fácil de ser mantido e adicionar novas coisas. Então você pode, por exemplo, pegar código repetido, criar uma classe específica para isso que se adapte ao caso, e aí você pode reutilizar esse mesmo código, que é o intuito da programação, codar funções e classes que permitam ser reutilizadas de maneira que diminua a quantidade de linhas que você tem que programar definitivamente, né? De uma maneira explícita para aquela função. E aí você cria funções ali que são maleáveis para o caso, e agrupa essas funções dentro de classes e depois agrupa essas classes dentro de módulos. Dessa maneira, você consegue fazer muitas coisas de maneira que usa relativamente poucas linhas para isso, tá? E apesar de se tornar um pouco mais complexo, ainda se mantém muito eficiente, fácil de ser mantido e top pra caramba, tá ligado? Muito da hora mesmo. Bom, então, pessoal, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que tenha ajudado. A gente trouxe aqui classes, como elas são inicializadas, sistemas de funções e também explicou um pouco sobre os Dandelions, né? Que é justamente essa questão aqui de init e tudo mais. Eu vou trazer mais coisas sobre os Dandelions, tá? Então, a gente tem Dandelions para adicionar coisa, a gente tem Dandelions para criar função de indexamento, a gente tem muita coisa mesmo nesses tópicos, mas são coisas mais avançadas que eu vou trazer mais para frente. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like. Não esquece de dar uma passada lá no vídeo do Git Submódulos, que já vai te trazer uma visão sobre o Git e trazer um tópico também que não é muito abordado por aí e é uma coisa super útil e interessante. E já deixa aquele subscribe para você não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa interessante que eu planejo trazer para o canal. E muito assunto que vai fazer a diferença no seu dia a dia como desenvolvedor. Então, muito obrigado aí por ter assistido até aqui. Valeu de verdade, tamo junto, até a próxima. Fui!